Olá, pessoal. Mais um vídeo. Agora, um varicap. Então, aqui eu tenho um desenho simplificado de um varicap muito conhecido, BB809 e BB512. Desenho aproximado e desenho aproximado equivalente de um N4007. Efeito de capacitância variável, todos os diodos têm. Todos os diodos possuem o efeito de que quando você varia o campo elétrico na região da junção dele, ele produz uma variação da largura da barreira de potencial dele. Todo diodo tem esse efeito. Alguns têm esse efeito mais acentuado, outros menos acentuado, mas o mais importante é que, se você usar um diodo, um N4007, para produzir o efeito de capacitância variável num circuito ressonante, você nunca terá certeza do valor obtido desse efeito capacitivo dele. Você pode, é claro, montar um circuito, testar a frequência de ressonância do circuito, variar a tensão e fazer o levantamento da curva de um determinado diodo, um N4007 ou qualquer outro diodo. Mas, assim que você substituir esse diodo por outro que você adquira no mercado, você de novo teria que fazer esse levantamento de característica. Então, os fabricantes produzem diodos classificados como diodos varicap. Então, aqui o caso do BB809 e BB512, o BB809 é capacitância aproximadamente de 15 picofarad na maioria das aplicações, muito utilizado em circuitos de VHF, e o BB512 na faixa de 300 picofarad, muito utilizado na faixa de HF, e frequência média também, MF. No caso do N4007, ele pode ser usado em várias aplicações desse tipo, mas você não terá certeza do valor de cobertura da capacitância, enquanto que o diodo fabricado para ser usado como varicap, você pode consultar os dados do fabricante para saber exatamente de qual tensão a qual tensão ele vai produzir qual valor de capacitância, consultando a folha de características dele. Aqui tem uma aproximação de como é obtido o efeito de capacitância variável. Num diodo, na junção, na região da junção, uma parte das cargas elétricas ficam transitando do material P para o material N, e essas cargas elétricas não participam da corrente elétrica geral do circuito. Então, aqui eu tenho um diodo polarizado diretamente, mostrando uma região na fronteira do material P com o material N, em que cargas elétricas trocam de posição, ocupando buracos existentes na ligação covalente do material de um lado e do outro, e com isso deixa aparecer aqui um potencial elétrico que, no caso do diodo de silício, ele fica próximo de 0,6, 0,7 volt, quando está polarizado diretamente. E aqui representada a corrente de polarização direta circulando. Quando ele é polarizado inversamente, esse efeito de barreira de potencial é acentuado. Então, numa polarização inversa, aqui com 3 volts, a região em que as cargas elétricas participam da barreira de potencial, ela ocupa uma área maior do cristal dopado no diodo. E se você levar, por exemplo, para 30 volts, mais ainda. E isso equivale a ajustar as armaduras do capacitor para uma capacitância mais alta e para uma capacitância mais baixa. Dessa forma,
com uma tensão baixa, você obtém um pouco mais de capacitância do que com uma tensão alta. O clássico, um exemplo clássico, para o BB 809, ele com cerca de 3 volts, ele tem uma capacitância de aproximadamente 15 picofarad. E com 30 volts, a capacitância diminui, como se as armaduras do capacitor se afastassem, então baixando a capacitância para 5 picofarad. Vamos usar esses dois valores como exemplo para verificar o que vai ocorrer no circuito ressonante quando variar a tensão do varicap. O uso do diodo varicap também era conhecido como diodo varactor. Essa nomenclatura hoje em dia não é mais utilizada. O uso do varicap é a equivalência de se colocar um indutor e um capacitor em paralelo ou em série para formar um circuito ressonante. O efeito de indutância e capacitância provoca a ressonância, em que as cargas elétricas ficam trocando de dispositivo, gerando campo magnético e a extinção do campo magnético, gerando cargas elétricas que armazenam no capacitor. Essa troca de cargas elétricas durante a oscilação resulta numa frequência que é dada por essa equação, 1/2π raiz de LC. Então, vamos pegar como exemplo os valores de 3 volts de polarização inversa, com o varicap a 30 picofarad. Perdão, 15 picofarad. 15 picofarad. E a 30 volts de polarização inversa, a 5 picofarad. Vamos substituir na equação e ver o efeito. Mas, antes, veja um exemplo de como é feita a configuração do circuito para que isso possa ser conseguido, esse efeito possa ser conseguido. Então, geralmente, no indutor que vai para o circuito ressonante, aqui, eu vou usar como exemplo 1 microhenry, indutor de 1 microhenry. Em paralelo com ele, existe um capacitor. No meu exemplo aqui, eu vou usar 10 picofarad, um capacitor fixo, e acoplado a eles, o varicap. A primeira ideia que surge é que o varicap seja colocado em paralelo com o capacitor e o indutor. Mas essa configuração faria com que a polarização que se colocasse no diodo seria curto-circuitada pelo indutor, que está ligado desse ponto para a massa. Então, o fio usado para fazer o indutor tem resistência muito próxima de zero, muito baixa, eliminaria a polarização do varicap. A ideia seria aplicar uma polarização, uma tensão de controle aplicada no diodo. Classicamente,
esse circuito está configurado num amplificador para produzir uma oscilação, por exemplo, um oscilador Hartley. Aqui, o oscilador Hartley realimentando pelo indutor, formando o divisor de tensão no indutor, o capacitor determinando a frequência de ressonância, junto com o indutor, e o oscilador produziria, então, uma onda senoidal. A conexão do varicap no circuito ressonante, ela não pode ser feita diretamente. Primeiro, porque uma tensão positiva é aplicada aqui. Se fosse ligado diretamente, o indutor fecharia o circuito para massa e daria 0 volt de polarização no varicap. Então, é necessário que seja colocado um capacitor de bloqueio aqui, fazendo o acoplamento entre o efeito capacitivo do varicap e o circuito ressonante. Essa forma de acoplamento faz com que apareça esse sinal senoidal aqui, que é realimentado, ele volta para a entrada do amplificador para produzir a realimentação positiva e fazer o circuito oscilar. Então, ele existe também nesse ponto aqui, no circuito ressonante com capacitor indutor. Esse sinal também não pode ser ligado direto à fonte de alimentação. A impedância da fonte de alimentação é sempre muito baixa. Para efeito de sinal alternado, a resistência da fonte de alimentação é considerada 0 e ela colocaria o sinal do oscilador acoplado para a massa e não deixaria o oscilador funcionar. Então, é aplicado aqui um resistor de valor alto, geralmente 100 kΩ. Esse resistor representa uma impedância muito alta para o sinal da realimentação do amplificador e não interfere no funcionamento. Então, para efeito de sinal, esse resistor tem uma resistência muito alta, dessa forma o sinal não enxerga a fonte de tensão, de controle, como um curto-circuito. Por outro lado, a tensão de polarização que vem da tensão de controle não enxerga a resistência baixa do indutor, porque tem um capacitor de acoplamento. Como os valores que eu estou adotando aqui vão de 3 volts, 15 picofarad, a 30 volts, 5 picofarad, essa variação de capacitância aqui, se ela puder ser acoplada direto ao capacitor de 10 picofarad, em paralelo, resultaria numa variação de 15 a 25 picofarad. Então, com isso, a tensão variando, a tensão de controle variando a capacitância de 15 picofarad até 5 picofarad, a frequência total teria na ressonância uma variação de capacitância de 25 picofarad até 15 picofarad. Vamos usar isso para fazer o cálculo com o indutor de 1 microhenry. E esse capacitor, classicamente, tem um valor bastante superior, por exemplo, 1 nanofarad, para que ele não interfira significativamente no valor do varicap. Essa capacitância de 5 a 15 picofarad, aplicada em série com o capacitor de 1 nanofarad, resulta praticamente em 15 e 5 picofarad. Então, para efeito de cálculo, esse capacitor que está em série, como tem um valor muito alto, quando ele for calculado na capacitância equivalente, no produto
sobre a soma, praticamente resulta no valor do varicap, tanto para 5 picofarad como para 15 picofarad. O produto sobre a soma resulta praticamente na própria capacitância do varicap. E ela, então, fica acoplada aqui e nós vamos calcular, então, qual seria o efeito da variação de tensão no varicap de 3 a 30 volts, variando de 15 a 5 picofarad, em paralelo com 10 picofarad e em paralelo com o indutor de 1 microhenry. Vamos, então, calcular a frequência de ressonância. Então, quando a tensão de controle for de menos 3 volts, polarizando mais 3 volts no catodo do varicap, ele terá a capacitância mais alta, 15 picofarad, que está em paralelo com 10 picofarad e que resulta 25 picofarad. 25 picofarad em paralelo com o indutor de 1 microhenry. Quando a tensão de controle estiver em 30 volts, resulta no varicap com 5 picofarad, mais o capacitor fixo de 10 picofarad, então resulta em 15 picofarad em paralelo com o indutor de 1 microhenry. Para cálculo da frequência de ressonância, a frequência de oscilação é dada por 1 sobre 2π raiz de L vezes C. O indutor será sempre de 1 microhenry e o capacitor será 25 picofarad para 3 volts da tensão de controle. 15 picofarad para 30 volts na tensão de controle. Então, com isso, a gente calcula o valor da frequência de ressonância. E chegamos com 25 picofarad a 31,8 MHz. 31,8 MHz, aproximadamente. E para 15 picofarad, 41,1 MHz. Vou colocar os valores exatos aqui para tua conferência. Então, aqui, o valor exato com 15 picofarad é 41 milhões, 41 MHz, 0,93 kHz, 630 Hz. Então, aí a frequência em Hertz, 41.093.630 Hz. E para 25 picofarad, 31.830 kHz e 989 Hz. Então, a variação de tensão de 3 a 30 volts naquele circuito faz a frequência variar, a variação de tensão de 3 a 30 volts faz a frequência variar de 31 a
31,8 a 41,1 MHz. E com isso, então, eu termino esse exercício de efeito de capacitância do Varicap. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência. Até o próximo vídeo.